Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje da disciplina de cálculo de reatores químicos, nós vamos conversar um pouco sobre o que afeta a nossa equação da taxa de reação e discutir a lei de Arrhenius, mais especificamente falando sobre o efeito de temperatura. Então, vamos nessa. Então, pessoal, falando um pouco sobre os conceitos de taxa de reação, vocês devem recordar da disciplina de cinética que a taxa de reação é determinada a partir de dados de composição da nossa mistura reacional, da temperatura e da pressão do nosso sistema. Outra coisa importante que vocês devem recordar diz respeito à característica da taxa de reação, que é utilizada no projeto de reatores em diferentes escalas, para diferentes características de reator químico. A gente vai usar o conceito de taxa, e ela é uma ferramenta muito importante para a gente compreender os fenômenos de tempo e características reacionais do nosso sistema. As taxas de reação elas são determinadas de acordo com essas características de equação que a gente está vendo aqui. São relações que variam e derivam aí as condições de variação do número de mols em relação ao tempo. Vocês devem recordar ainda que a gente sempre vai ter taxas com características negativas para reagentes e positivas para produto. Então essa aí é a principal característica de taxa, né, dentro do equacionamento do nosso sistema. Aqui, claro, a gente está tratando de uma reação específica do tipo A mais B forma Q mais S. Então A e B são reagentes, por isso estão aqui linkados com taxas negativas. E Q e S são os produtos, por isso estão aqui linkados com taxas positivas, ou seja, de formação ao longo da reação, e aqui taxas de consumo ao longo da reação. Passando ainda para uma parte muito importante dos conceitos de taxa, a gente pode relacionar as taxas de reagente e produtos, claro, com a estequiometria da nossa reação. Essas características estão aqui apresentadas. A gente sabe que menos 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico do reagente A, multiplicado aqui pela sua variação de número de mols ao longo do tempo, é igual a menos 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico do reagente B, multiplicado pela sua variação do número de mols no tempo, que é igual a 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico do produto, que observem que aqui a gente tem uma inversão de sinal, agora passa a ser positivo, variação do número de mols de Q ao longo do tempo, e aqui mais uma vez positivo para o outro produto S, 1 dividido pelo seu coeficiente estequiométrico multiplicado pela sua variação de número de mols ao longo do tempo. Cada termo dessa igualdade aqui ele é definido como taxa de reação. A gente pode escrever a taxa tanto em relação a reagentes quanto a produtos. E a gente pode escrever aqui uma equação geral, né, para esse parâmetro de taxa, que não dependa aí da nossa massa, por isso ele é definido como parâmetro intensivo. E a gente pode escrever esse termo geral que a gente está vendo aqui, onde a taxa do componente I é igual a 1 dividido pelo volume do nosso sistema, que multiplica 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico do componente I na reação J, multiplicado pelo número de mols, aí, pela variação do número de mols do componente I ao longo do tempo. Essa aqui é uma expressão geral para a taxa de reação do componente I na reação J. Passando para frente aqui, dentro de um conceito interessante e importante da taxa, dentro daquela equação genérica que a gente tinha para o reagente I, eu vou transformar ela em uma equação para o reagente A. Então a taxa de A vai ser igual a menos 1 dividido pelo volume, como eu disse, é um reagente, que multiplica 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico do reagente A, multiplicado pela variação do número de mols do componente A no tempo. Vocês devem recordar que o número de mols de A é igual à concentração de A vezes o volume do sistema, então a gente pode escrever essa relação que a gente está vendo aqui. Se a gente aplicar a regra do produto dentro dessa derivada, né, que isso aqui vai ser o primeiro vezes a derivada do segundo, mas o segundo vezes a derivada do primeiro, a gente pode escrever essa equação na forma que vocês estão vendo aqui. Aqui tem uma consideração muito importante nesse momento, tá? Na priori, aqui na disciplina, e a forma que vocês vão encontrar nos livros também, a gente vai fazer uma consideração que a gente não tem variação do volume com o tempo para os nossos sistemas. Isso aqui pode ser simplificado. Isso aqui vai deixar de ser verdade quando? Quando eu tiver alimentação ou retirada simultânea com o meu sistema, ou seja, se eu tiver um reator semibatelado ou semicontínuo, e a gente vai verificar isso aqui dentro de algumas aulas para frente na nossa disciplina. Por enquanto a gente vai considerar que isso aqui é constante, o volume do sistema é constante, então isso aqui vai ser zero, esse termo aqui vai sumir, e esse volume vai poder ser simplificado com esse volume. Fazendo essa consideração, né, para o nosso sistema, a gente vai chegar nessa expressão para a taxa, onde a taxa de A
é igual a -1 dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que multiplica a variação da concentração de A em relação ao tempo. Essa é a forma que está lá, que aparece nos livros e que a gente vai utilizar aqui na disciplina por um tempo significativo, até que a gente entre na operação em semi-batelada. Daí a gente vai ter o desenvolvimento específico considerando essa variação aqui. A taxa de reação, quando a gente fala em taxa em si, ela pode ser influenciada por uma série de características do nosso sistema, tá? Ela pode ser influenciada, por exemplo, pela composição e pela característica energética presente no nosso material. Essa energia que a gente dá ao sistema, ela pode ser representada por diferentes fatores, como, por exemplo, temperatura, pressão, intensidade de luz, intensidade de um campo magnético. Tudo isso tem a capacidade, o poder de influenciar a nossa taxa de reação. Obviamente, o mais significativo, que tem efeito mais presente nessa influência sobre a taxa, é a temperatura, e por isso ela é estudada de forma mais extensa aí ao longo dos livros, tá? Então, falando assim, a gente pode escrever a nossa taxa como uma função, claro, dos termos dependentes da temperatura, que é a variável externa, né, de energia que mais influencia o nosso sistema, e as variáveis de concentração, que estão aí para representar os efeitos de composição sobre a taxa. Dentro desse conceito, né, algumas outras definições precisam ser relembradas. A primeira dentre elas diz respeito ao conceito aí de reações simples e reações múltiplas para os nossos sistemas, tá? Esse tipo de análise é realizado quando a gente estuda a estequiometria dos nossos processos, das nossas reações em diferentes temperaturas. E a gente vai verificar esses efeitos aqui quando a gente tiver um modelo cinético, né, uma reação que é representada aí por uma única equação cinética, a gente diz que a gente tem uma reação simples, né, um sistema de reação simples. Quando a gente precisar de mais de uma expressão para representar essa equação do nosso sistema, representar a cinética do nosso sistema, a gente tem um sistema de múltiplas reações. Dentro das reações múltiplas, a gente pode subdividi-las dentro de uma infinidade de sistemas, tá? Aqui estão apresentadas as principais. As reações em série, onde a gente tem uma reação do tipo A forma R, R forma S, que é uma reação muito comum na indústria química. Reações em paralelo, que também são definidas aí como reações competitivas, onde a gente tem uma reação do tipo A forma R e A forma S, e normalmente a gente está interessado em só um desses componentes. Aqui, por exemplo, se a gente tiver R como componente desejado, a gente vai ter S como o componente desejado, e até daí vem essa nomenclatura de reação competitiva para esse tipo de sistema. A gente pode ter uma reação do tipo A forma R e A e B forma S, que são o que a gente chama de reações laterais. Olhando inicialmente para esse tipo de reação, a gente não tem aqui uma característica muito direta de conexão, né, entre as reações. Elas ocorrem de forma independente, a gente só tem A e R na primeira, B e S na segunda, elas não interagem entre componentes, mas a gente pode ter uma interação energética entre essas reações, tá? A reação A forma R, por exemplo, pode ser uma reação muito exotérmica, e aí a gente acopla nesse reator uma reação do tipo B forma S, que tem característica endotérmica, para que ela absorva uma parte dessa reação aqui, sem comprometer, entretanto, as características de reação química em si. Então, essas reações laterais, ela pode não estar conectada diretamente por característica e relevância estequiométrica, mas pode ter uma conexão energética entre elas ocorrendo dentro do nosso reator. Partindo para esquemas complexos, o que é que a gente tem? A gente pode ter uma reação do tipo, por exemplo, A mais B forma R, R mais B forma S. Observem que para essa reação aqui específica, ela ocorre em paralelo em relação a B. B é consumido como reagente nas duas reações, mas ela ocorre em série em relação a ARS, né? A reage aqui para formar R e continua reagindo R para formar S. Então aqui a gente tem um chamado esquema série paralelo, aí, como é a nomenclatura dada, por exemplo, no livro do Levenspiel para esse tipo de reação. Seguindo dentro ainda dessas definições, uma definição extremamente relevante que a gente costuma usar muito nas disciplinas de cinética e cálculo de reatores é a definição de reações elementares e não elementares. Para fazer essa definição, vamos considerar essa reação aqui do tipo A mais B forma R e vamos considerar, né, que o mecanismo que controla a reação envolve a colisão ou interações das moléculas de A com moléculas de B.
Com uma determinada condição de temperatura, o número de colisões, né, entre as moléculas de A e B ele é diretamente proporcional à concentração desses reagentes na mistura. Obviamente, quanto maior a concentração, maior o número de moléculas e maior a probabilidade de colisões entre as moléculas. Então, a gente pode, né, inferir que a gente vai ter uma taxa definida por um menos K, concentração do reagente A, concentração do reagente B. Toda vez em que a nossa reação tiver uma taxa correspondente à equação estequiométrica, ou seja, a gente tiver essa proporcionalidade direta aqui com a estequiometria da reação, a gente vai ter o que a gente chama de uma reação elementar. Por sua vez, as reações não elementares são aquelas que a gente não vai ter uma correspondência direta entre a estequiometria e a taxa de reação. Para esses casos, por exemplo, para essa reação aqui específica, que é um exemplo clássico de uma reação com cinética não elementar, a gente vai ter hidrogênio reagindo com bromo para formar aí o ácido bromídrico, e essa reação tem essa equação de taxa aqui abaixo apresentada. Observem que essa equação de taxa não é correspondente a essa relação que a gente observa aqui na reação genérica que representa o nosso sistema. Isso aqui acontece por quê? Porque na realidade o que a gente vê aqui como uma reação única ocorre com a formação de uma série de compostos intermediários, né, que a gente não vê aqui na reação global porque eles são formados e consumidos ao longo da nossa operação. Então isso aqui caracteriza essa reação, esse modelo cinético diferenciado que a gente observa aqui para esse sistema específico de formação de ácido bromídrico. Outro conceito da cinética química que iremos usar de forma recorrente na nossa disciplina diz respeito à ordem de reação. Para que a gente entenda esse exemplo da ordem de reação, a gente vai considerar essa equação de taxa aqui. Menos RA igual a K, concentração de A elevado a zinho, concentração de B elevado a Bzinho, concentração de D elevado a Dzinho. Para essa taxa, a gente sabe que a ordem global dessa reação vai ser dada pelo somatório desses expoentes aqui, Azinho, Bzinho, Dzinho e assim sucessivamente. Um cuidado muito importante que vocês precisam ter é que esses expoentes, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e assim sucessivamente, eles não estão necessariamente ligados aos coeficientes estequiométricos da nossa reação mãe, né, da nossa reação geral. Por quê? Porque a gente pode ter os casos onde as reações são não elementares e a ordem que está expressa aqui não tem relação direta com a equação do modelo, né, com o coeficiente estequiométrico da reação do nosso exemplo. Então tenham cuidado com isso. Essas potências elas são chamadas de ordem de reação por si só. Então quando a gente fala isso, lembre-se que a reação pode ser de ordem Azinho em relação ao componente A, de ordem Bzinho em relação ao componente B, mas ela vai ter ordem N em relação à ordem global dessa reação. Sempre tenham isso em consideração quando a gente falar de ordem de reação. Finalizando ali tudo aquilo que era relevante a gente relembrar da parte de concentração, de ordem, molecularidade dessas reações, vamos entrar agora no conceito da lei de Arrhenius, que é aquela parte de efeito de temperatura dentro da nossa equação da taxa. Vocês devem recordar que a gente dividiu em duas funções a nossa equação da taxa, uma para temperatura e uma para composição. Vamos estudar agora esse efeito de K, esse efeito de temperatura dentro do nosso sistema. Estou considerando que esse efeito vai ser representado por essa constante K, que é uma constante para a temperatura, e para a maioria das aplicações, né, para a maioria dos casos reacionais que a gente tem, essa função K ela pode ser muito bem representada pela equação de Arrhenius. Para quem não se recorda, a equação de Arrhenius é uma equação desse tipo aqui, onde a gente vai ter um K0 que multiplica o exponencial de menos E dividido por RT. Esse K0 é o que a gente chama de fator pré-exponencial, ele é característico para cada reação química. O E é a energia de ativação da nossa reação e também é característica específica para cada reação química. E o R, constante universal dos gases, e T, a temperatura. Então está aqui representado o nosso efeito da temperatura dentro da constante cinética K, utilizando o modelo de Arrhenius. A mesma concentração, né, se a gente pegar uma determinada concentração de sistema para diferentes temperaturas, a gente pode escrever essa equação aqui, que é muito útil para que a gente determine valores de constante de Arrhenius para diferentes temperaturas dentro da nossa reação. Para isso a gente precisa conhecer ou as taxas e as características de temperatura, claro e óbvio, né, dessa nossa relação. Então a gente precisa aqui ter a temperatura, a energia de ativação e as características cinéticas do nosso sistema. Tendo isso em mente, com esse conhecimento a gente consegue determinar relações de
constante cinética para diferentes temperaturas de reação. Alguns detalhes importantes que são derivados do entendimento dessa relação matemática aqui. Primeiro, a partir da lei de Arrhenius, se eu construir um gráfico de Ln de K versus o inverso da temperatura, eu vou ter uma linha reta com alta inclinação para valores altos de energia de ativação e pequenas inclinações para valores baixos de energia de ativação. Daqui a pouco a gente vai ver isso graficado com mais detalhes. Reações que tenham aí altos valores de energia de ativação, elas sempre são muito dependentes da temperatura, e valores de baixas energias de ativação relacionam essas reações com aí uma dependência muito baixa da temperatura, ou seja, valores altos de energia de ativação tornam as reações muito responsivas a efeitos de temperatura, e valores baixos tornam elas muito pouco responsivas a efeitos de temperatura. Outras considerações importantes: qualquer reação é muito mais dependente para a temperatura, da temperatura em si, em condições de baixa temperatura do que em condições de alta temperatura. Daqui a pouco a gente vai ver isso em números também. E a lei de Arrhenius, a gente tem que o fator pré-exponencial não afeta a dependência da temperatura de forma direta, ele é apenas uma característica daquela reação em específico. Para que a gente entenda esses efeitos de valores, a gente vai se aproveitar dessa tabela aqui. Observem que a tabela tem valores baixos de energia de ativação nesse lado esquerdo da tabela. À medida que a gente vai caminhando aqui para o lado direito, a gente tem valores altos de energia de ativação. Para que a gente entenda esses efeitos, vamos primeiro pegar uma condição dessa aqui de temperatura média de reação, tá? Vamos pegar essa aqui de 400 graus Celsius. O que é que a gente tem de dado dentro dessa tabela? Aqui a gente tem um valor de elevação de temperatura necessário para que eu dobre a minha taxa de reação dentro aí de diferentes energias de ativação para as minhas reações. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha essa energia de ativação para a minha reação de 40 kJ por mol a essa temperatura aqui de 400 graus Celsius. Eu preciso de 65 graus Celsius para dobrar a minha taxa de reação. Se a minha energia de ativação for 400 kJ por mol, observem que eu preciso de um aumento de apenas 6,5 graus Celsius para gerar esse mesmo efeito de dobrar a minha taxa de reação. Por quê? Porque a reação com maior energia de ativação é muito mais responsiva aos efeitos de temperatura do que a reação com baixa energia de ativação. A gente pode seguir essa mesma ideia, só que agora a gente vai fazer esse estudo dentro da coluna. Vamos seguir aqui, essa reação com energia de ativação de 160 kJ por mol. A 0 graus Celsius, para que eu dobre a minha taxa, eu preciso de um incremento de apenas 2,7 graus Celsius para essa reação. Entretanto, para uma reação conduzida a uma temperatura de 2.000 graus Celsius, observe que eu já preciso de um incremento da ordem de 185 graus Celsius para dobrar a minha taxa de reação. Isso aqui está diretamente relacionado com a outra característica que eu comentei com vocês, que as reações são mais responsivas em condições de baixa temperatura. À medida que eu vou aumentando a temperatura aqui na minha coluna, observem que cada vez mais eu vou necessitando de incrementos maiores na temperatura para que eu consiga dobrar a minha taxa de reação. Então tenham sempre esses efeitos aí em mente. Tornando gráfico esses efeitos, a gente pode verificar aqui diretamente na figura que valores de energia de ativação altos estão diretamente ligados com variações muito mais substanciais no valor da minha constante K do que valores baixos da minha energia de ativação, tá? Pegando aqui como exemplo, se a gente vier desse valor aqui de inverso de temperatura para esse valor aqui de inverso de temperatura, observe a magnitude que eu tenho de alteração na minha constante K em relação ao que eu teria se eu tivesse uma baixa energia de ativação. Tá? A constante é muito menos responsiva caso eu tenha um baixo valor de energia de ativação para o meu sistema. Então, pessoal, com base naquilo que a gente chama de relevante para conceitos de taxa de reação e estruturas relacionadas com a equação de Arrhenius para a nossa disciplina aqui de cálculo de reatores, o que a gente tinha para relembrar é basicamente isso. Essa é uma aula aí que é ainda parte daquela estrutura introdutória que a gente está tendo na nossa disciplina, para relembrar alguns conceitos importantes, e a partir de agora a gente vai entrar na parte estrutural, começar a conversar um pouco sobre as estruturas de reatores em si, que é a estrutura geral do que a gente tem de conteúdo para a nossa disciplina.
Agradeço a atenção de vocês nessa aula e a gente se encontra na nossa próxima aula da disciplina. Até lá!